Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Bitone. Na live de hoje eu separei um assunto para abordar com vocês, a diferença entre ativos e passivos. Vou trazer algumas noções de finanças, alguns aprendizados do livro Pai Rico, Pai Pobre, que desejo compartilhar com vocês aqui. Então vamos lá, né? A única forma de ficar rico, diferença entre passivos e ativos. Então, afinal, o que é um ativo? Em contabilidade e finanças, um ativo é um recurso econômico controlado por uma pessoa, empresa ou entidade, capaz de gerar benefícios futuros. Ele representa algo de valor que pode ser convertido em dinheiro ou usado para reproduzir bens, serviços ou receitas. As características principais de um ativo é apresentar valor econômico, tende a ter um valor mensurável, pode ser comprado, pode ser vendido, pode ser trocado. Propriedade e controle tem que pertencer à entidade. Se a gente pensa em ativos de uma pessoa, ela tem que pertencer a ela, não adianta pertencer a terceiros, senão esse ativo está sob posse de outros. Benefícios futuros. Espera-se que gere fluxo de caixa, reduza custos ou contribua para operações. Então, o que um benefício que um ativo pode gerar é necessariamente geração de fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É você ter uma perspectiva de ganho. Se você planeja comprar uma ação, por exemplo, você vai comprar ela porque você tende a receber dividendos sobre aquela ação. Isso seria um exemplo de fluxo de caixa. Se você comprar um imóvel na expectativa de gerar fluxo de caixa, um imóvel pode ser considerado um ativo. Você compra um imóvel, coloca ele para alugar e você vai ter aquele aluguel mensal, que nada mais é do que um fluxo de caixa. Então, qual é a diferença? Já falamos o que é um ativo, agora vamos falar o que é um passivo. Em contabilidade de finanças, um passivo representa uma obrigação financeira que uma pessoa, empresa ou entidade deve cumprir no futuro, resultante de transações ou eventos passados. São dívidas, compromissos ou responsabilidades que exigirão a transferência de recursos econômicos, como dinheiros, bens, serviços, para terceiros. As características principais de um passivo é você ter uma obrigação legal ou contratual de surge contratos, leis, operações comerciais. Um exemplo disso pode ser um empréstimo, um salário a pagar. Uma pessoa que acaba tomando para si um empréstimo bancário, ela tende aquele empréstimo a ser um passivo. Se ela não aloca em algo que consiga gerar mais valor do que a taxa dos juros sobre o qual ele acordou na hora do empréstimo, por exemplo, se eu decido fazer um empréstimo para comprar um carro, fazer um financiamento, aquilo ali tende a ser um passivo, aquele bem tende a tirar dinheiro do meu bolso. Eu cedi a uma obrigação legal, no meio de um contrato, a pagar aquele bem, e a tendência é que aquele bem não gere fluxo de caixa. Sacrifícios futuros de recurso. A entidade precisará usar ativos como caixa para liquidar a dívida. Valor mensurável. Um monte de obrigações. O montante da obrigação pode ser quantificada com confiabilidade. Então, o que é um ativo e um passivo? Na visão do autor Pai Rico, Pai Pobre. Definição de ativo, segundo Kiyosaki, um ativo é o que coloca dinheiro no seu bolso. Exemplo, imóveis alugados que geram renda, ações que pagam dividendos, negócios que operam sem sua presença direta, royalties de propriedade intelectual, patentes. Para Kiyosaki, o critério fundamental é que o ativo gere renda passiva ou valorize ao longo do tempo, sem exigir trabalho contínuo do dono.
Foi o que eu acabei de falar com vocês. Quando alguém faz a compra de algum imóvel, coloca para alugar, você tende a esperar que aquele imóvel gere um valor presente líquido positivo, que ele ou valorize com o tempo, ou que você gere fluxo de caixa através dele, colocando ele para alugar, e transformar aquele passivo, aquela compra, em um ativo, algo que vai colocar de fato dinheiro no seu bolso. Acredito que, no caso do Kiyosaki, ele fala até sobre livros e patentes, porque ele é mundialmente conhecido pelos seus livros, Pai Rico, Pai Pobre, em dezenas de idiomas, Fake Money. Se não me engano, ele também tem um livro com Donald Trump, entre dezenas de outros artigos, livros. Tudo isso, para ele, geraram royalties, que seriam porcentagem da venda, quando ele permitiu o uso para outra empresa, para a publicação e comercialização dos seus livros, né? Vamos lá, definição de passivo, segundo Kiyosaki. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Um exemplo que eu posso dar, que sempre ouvi falar, logo quando uma pessoa começa a receber uma promoção, no trabalho, muitos jovens até quando entram no exército, a primeira coisa que fazem é dar uma entrada numa moto, dar entrada num carro, um bem que não necessariamente tem a perspectiva de gerar um valor presente líquido positivo, de você trabalhar com aquele bem, você gerar valor com aquele bem, você rentabilizar através dele. Muitas vezes compra uma moto, um carro, a perspectiva de realmente usufruir daquele bem e você acabar comprometendo grande parte da sua renda, presente e futura, com muitas vezes um desejo temporário, uma necessidade provisória. E tudo aquilo vai acabar tirando do seu bolso, seja porque você adquiriu um novo carro, uma nova moto, você vai ter custo de manutenção, você vai ter custo de combustível, você vai pagar IPVA. Todas essas coisas tendem a tirar dinheiro do seu bolso e não colocar. Por isso que ele dá exemplo de passivos. Vamos dar um exemplo aqui. Casa própria financiada, com prestações, impostos e manutenção. Você fazer uma compra de uma casa que talvez você não vá morar, que você não consiga alugar, tudo isso vai se transformar em um passivo. Carros de luxo com parcelas de custos altos, dívidas de consumo, cartão de crédito, empréstimos pessoais. Kiyosaki critica a ideia de que bens de consumo ou imóveis residenciais são ativos, pois em muitos casos geram despesas em vez de renda. Por que as pessoas se confundem? Crença de que posses são igual a riqueza. Muita gente acha que ter coisas como casa, carro ou eletrônicos caros é sinônimo de sucesso financeiro. Mesmo que esses itens gerem custos e não rendas, exemplo, comprar um carro financiado e achar que é um investimento, ignorando as parcelas, seguros e depreciações. Uma definição técnica contra uma mentalidade de fluxo de caixa. Na contabilidade, a casa própria é um ativo, pois tem valor. Mas se você não consegue rentabilizar ela, ela gera despesas, prestações, IPTU, manutenção, se torna um passivo. Dívidas para comprar ativos geradores de renda, exemplo, financiar um imóvel para alugar, pode ser uma estratégia válida. Dívidas para comprar passivos, exemplo, parcelar uma viagem no cartão, vai acabar destruindo patrimônio. Muitas pessoas não diferenciam esses dois tipos de dívida. Na última live, eu acabei falando, tentando abordar um tópico, que nem toda dívida é ruim. Existem dívidas que você pode fazer que são dívidas boas. O que são dívidas boas? Uma pessoa que toma um empréstimo para abrir seu negócio próprio, uma pessoa que toma um empréstimo para investir na sua formação pessoal, pessoa que se forma como eletricista, bombeiro hidráulico, são cursos técnicos, e ela talvez não tenha o dinheiro naquele momento para pagar todo o curso. O próprio FIES,
é um sistema desse. E qual a diferença desses casos específicos? É que todos eles vai partir de uma perspectiva de ganho futuro, Você vai estar gastando agora para você investir talvez em educação, que seria um curso de eletricista, um bombeiro hidráulico, para você futuramente conseguir ter um aumento de renda. Então, esse é um exemplo de dívida boa. Agora, uma pessoa que acaba entrando no financiamento de um carro novo, entrando numa dívida no cartão de crédito, porque fez uma viagem muito cara, muito extravagante, ou num momento não oportuno, uma compra não tão boa que aconteceu durante uma festa, um show, todo esse tipo de coisa tende a não gerar valor presente líquido positivo, tende a não gerar valor, tende a não aumentar a sua perspectiva de ganho. Tudo isso vai tender a acabar tirando dinheiro do seu bolso. Erros comuns que perpetuam confusão. Comprar passivos pensando que são ativos. Exemplo, usar o 13º para comprar um smartphone novo, em vez de investir em algo que gere renda. Supervalorizar patrimônio líquido. Ter um imóvel de 1 milhão com a dívida de 900 mil parece rico no papel, mas o fluxo de caixa mensal pode ser negativo devido às prestações. E ignorar o custo de oportunidade. Gastar R$ 500 por mês com streaming, delivery e supérfluos em vez de aplicar esse valor em ativos. E dentre características de ativos, não necessariamente é você investir em ação, você comprar um imóvel, mas investir seu próprio conhecimento. Eu dei o caso de uma pessoa que está se formando um bombeiro elétrico, mas talvez você investir em um treinamento, você investir em um livro, um aprendizado, talvez participar de um evento na sua área que você trabalha. Pode ser algo muito proveitoso a longo prazo, você vai conseguir ter acesso a novos contatos, novas pessoas com trabalhos parecidos com os seus, preferências parecidas com as suas. Tudo isso tende a gerar oportunidade. Achar que salário alto resolve tudo. Muitos aumentam a renda, mas também aumentam os gastos com passivos. Carro melhor, casa maior, mantendo o ciclo de dívida. É a pessoa que acha que porque ganha bem, está tudo resolvido. Que ganha bem, não precisa se preocupar com finanças, não precisa se preocupar com tomar conta, que tudo cabe no bolso, acaba entrando em ciclo de parcela, não, mas é só mais uma parcela, parcela aqui no cartão. E você começa assim, começa com uma, duas, aumentando para 3, 4, 5. Quando você vê, você comprometeu grande parte da sua renda mensal com parcelas pequenas, coisas que talvez não fosse o momento mais benéfico para fazer a compra. Por que investir tempo e dinheiro nisso? Investir tempo e dinheiro em compreender a diferença entre ativos e passivos é fundamental, porque muda a maneira como você interage com o mundo financeiro, impactando desde decisões cotidianas até seu futuro de longo prazo. Quando você entende que ativos são geradores de riqueza, como imóveis alugados, negócios escaláveis ou investimentos que rendem juros, e passivos são drenos de recursos, como financiamento de consumo, veículos depreciáveis ou gastos supérfluos. Passa a priorizar escolhas que ampliam sua autonomia financeira. Isso significa 1. Evitar armadilhas do consumo imediatista, como comprar por impulso ou estilo de vida inflacionado, que compromete sua capacidade de acumular riqueza real. 2. Criar uma estrutura de segurança, onde seus ativos funcionam como uma rede de proteção, em crises, reduzindo a dependência de empregos ou empréstimos. Muitas vezes, quando você tende a sair do emprego, as pessoas tendem a passar um momento de desespero, ou ter de tentar ou se submeter ao próximo emprego, por ser o primeiro a aparecer, e não conseguir gerar uma reserva de valor, não gerar um colchão
que vai te dar tranquilidade para saber que você vai ter tempo para procurar um novo trabalho, procurar um novo emprego, conseguir realmente ter um pouco de mais calma nesse momento de dificuldade e não ter de ficar refém a um empréstimo em um banco, ficar refém de um cartão de crédito nesse momento de escassez maior. Então vamos lá. Terceiro, alinhar seus gastos com seus objetivos, direcionando os recursos para o que traz retorno tangível, educação, saúde, investimento, em vez de apenas satisfazer desejos momentâneos. Quarto, desenvolver uma mentalidade proativa, enxergando oportunidades onde outros veem risco. Exemplo, transformar habilidades em fontes de renda passiva. Quantas pessoas que talvez estejam assistindo isso não têm uma habilidade de talvez cozinhar muito bem, talvez fazer um trabalho muito bem, e não conseguem monetizar essa habilidade? Você transformar algo de especial que você consegue fazer em renda, em valor, em transformação, é você conseguir transformar isso no ativo, é você conseguir mensurar toda essa sua habilidade em trazer uma nova perspectiva. Quinto, proteger-se da inflação e incertezas econômicas, já que ativos bem escolhidos tendem a valorizar ou gerar renda, mesmo em cenários adversos. Você conseguir entender por que ativos são importantes, além de construir renda, é você não destruir a renda que você já tem. Se você permanece o seu dinheiro alocado na poupança, você permanece seu dinheiro alocado em coisas que não vão te trazer rentabilidade suficiente nem para cobrir a inflação, seu dinheiro vai estar sendo destruído mês a mês. Tenho certeza que toda vez que você vai no mercado, cada vez você vê as coisas mais caras e mais caras. Isso é algo que você não pode controlar. A única coisa que você consegue fazer é se proteger da inflação, que é a causadora de tudo isso. É se proteger e proteger o seu capital dessa destruição inerente. Essa compreensão não só aumenta seu poder de escolha, permitindo que você trabalhe por prazer, não por necessidade, mas também reduz o estresse financeiro, cria legado para futuras gerações e abre portas para explorar oportunidades que exigem capital inicial. Em última análise, dominar essa distinção é o que separa de quem sobrevive de quem prospera, transformando o dinheiro de um fim em si mesmo em uma ferramenta para construir a vida que deseja. E se eu não acumular ativos, o que acontece? Se você não acumular ativos, sua situação financeira tende a se tornar vulnerável e limitada, criando dependência de fontes externas para sobreviver. Eis o que pode acontecer. 1. Dependência de renda ativa. Você precisa trabalhar continuamente para cobrir despesas. Sem colchão financeiro, se perder o emprego, adoecer ou enfrentar crises, não haverá renda passiva ou reservas para sustentar seu estilo de vida. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes ficar preso a um cheque especial, um cartão de crédito, um empréstimo pessoal, ou você ter acabado de sair de um trabalho e ficar numa situação de vulnerabilidade. Você conseguir construir ativos não é só construir renda, é construir segurança, é construir liberdade, e transformar isso em poder de escolha. Exposição à inflação e instabilidade. Sem ativos que se valorizam, como imóveis, ações ou negócios, seu poder de compra será corroído pela inflação. O dinheiro guardado em poupança, por exemplo, perde o valor ao longo do tempo. Ciclos perde valor ao longo do tempo. Foi o que eu falei. Guardar, poupar é algo muito importante. E mais importante do que isso é você proteger o seu capital para ele não ser destruído, para você não perder o seu dinheiro. Se você deixar o seu dinheiro parado, você vai estar destruindo ele. A inflação acontece todos os dias. Envelhecimento sem segurança. A aposentadoria pode significar queda drástica na qualidade de vida, já que você dependerá apenas de benefícios governamentais ou de familiares, sem renda passiva acumulada. Muitas pessoas, quando chegam na sua terceira idade, chega o seu momento de uma vulnerabilidade, quando se é idoso, acabam não conseguindo acumular capital, acabam não conseguindo acumular patrimônio,
e acabam ficando extremamente dependentes de Estado, extremamente dependentes de uma aposentadoria, de um benefício de saúde, mas todos esses benefícios tendem a pagar muito pouco, tendem a não cobrir nem despesas médicas em muitos casos. Tudo isso vai colocando você em uma posição de vulnerabilidade. Por quê? Porque você não mudou ativo durante a vida. Você conseguiu mudar essa mentalidade, esse comportamento, vai te trazer segurança. Vai te trazer segurança a médio e longo prazo. Estresse e falta de liberdade. A pressão por manter empregos insatisfatórios, a impossibilidade de arriscar em novos objetivos e a sensação de correr atrás do próprio rabo tornam-se constantes. Conclusão: a diferença entre ativos e passivos é o alicerce para construir riqueza de forma consciente e sustentável. Enquanto a contabilidade tradicional classifica ativos como recursos de valor e passivos como obrigações, Robert Kiyosaki vai além. Um ativo só é verdadeiramente valioso se colocar dinheiro no seu bolso. E um passivo é tudo que o esvazia. A confusão entre esses conceitos é uma armadilha que mantém muitas pessoas presas em ciclos de trabalho exaustivos, dívidas e insegurança, mesmo com salários altos ou bens materiais. Priorizar ativos geradores de renda passiva, como imóveis alugados, negócios automatizados ou investimentos, é a chave para romper essa dependência. Já os passivos, mesmo aqueles disfarçados de investimentos, como casas próprias financiadas ou carros de luxo, são obstáculos silenciosos à liberdade financeira. Quem não acumula ativo vive refém do próprio fluxo de caixa, vulnerável a crises, inflação e envelhecimento sem recursos. A janela para a riqueza não exige sorte, mas escolhas diárias. Substituir gastos supérfluos por aquisições estratégicas transforma as dívidas em oportunidades. E entender que a riqueza real não está no que você possui, mas no que o seu dinheiro pode gerar por você, começa hoje. Mesmo com pequenos passos, e transforme seu dinheiro em um aliado, não em um peso. A verdadeira liberdade não é ter milhões no papel, é ter opções para viver como deseja, sem amarras. Então, vou fechar a live de hoje por aqui. Se todos vocês gostaram, agradeço muito. No perfil do canal tem um link para o evento que vai acontecer no dia 15 de maio, o evento Bitcoin Hoje, onde eu vou trazer uma nova perspectiva sobre dinheiro, sobre ativos digitais, e eu quero convidar para você lá. Lá você vai aprender como dobrar seu patrimônio, seus ativos em um ano, e como isso é possível. Então, deixe o seu like, se você gostou, compartilha para alguém, e se inscreva no canal, que também é algo muito importante. Um forte abraço e até mais.